Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Vamos lá, vídeo especial. Tomara que seja especial para vocês, pelo menos eu vou tentar aqui compartilhar a minha experiência, mas principalmente o meu operacional durante um dia tão fatídico como esse, mas já aguardado, né? A notícia que veio impactar o mercado estrutural foi no final de semana. Embora a gente esteja dentro de toda uma questão complexa envolvendo o mundo de investimentos e economia global, o estopim foi o Putin dar uma pisoteada nos acordos feitos e que vinham sendo feitos via OPEP e Rússia. Agora não, cada um vai para o seu caminho e aí um colapso de oferta, petróleo a ladeira abaixo, os mercados mundiais ladeira abaixo também. Utilizaram aí como estopim para uma crise sistêmica, tá? Que não é possível a gente metrificar. Então, circuit breakers no mundo inteiro. Hoje e durante essa semana, né? Eu peço só perdão para vocês, porque eu vou estar lançando vários vídeos que eu gravei no domingo, ontem, porque eu vou fazer uma provinha quarta-feira, então eu quero estudar, eu tenho certa dificuldade e eu preferi colocar alguns vídeos e soltando durante a semana, pelo menos até quarta, vocês vão receber vídeos mais desatualizados em relação ao Circuit Break. Esse vídeo não, esse aqui é pós ou durante Circuit Break. O que eu vou procurar trazer para vocês durante essa semana? Ações que eu estou de olho, tá? E minimamente do porquê que eu estou de olho e num viés mais comprador, porque eu sei que vocês têm a maioria de vocês tem dificuldade de operar vendido, tá? Então aqui um viés long mesmo em um momento tão difícil. A primeira ação é a Energias Brasil. E por quê? Bom, antes de falar dela, vamos lá para o índice, né? Vamos dar uma olhada aqui no mega derretimento do índice atual. Então, se eu tirar o zoom aqui, nós já vencemos essa retração, já vencemos essa, tá? Inclusive vencemos toda ela. Tá? Então, este movimento aqui é o que está sendo completado hoje. Se pegarmos toda essa queda aqui, ó, não aconteceu aqui, mas já acontece hoje, tá? Então aqui a soma de duas calamidades aqui para o mercado financeiro: uma, petróleo crash; dois, coronavírus, tá? Então natural vir um desmantelamento, digamos assim, do mercado, tá? Todo o bear market que nós tivemos quando o petróleo atingiu uma mínima parecida ou igualzinha a essa, aconteceu lá em 2013, tá certo? Quem lembra aí? 2013 das manifestações. Tivemos também na época um preço do petróleo, o barril, absurdamente baixo, cerca de $30. Eu falei no vídeo de manhã, tá certo? E o último bear market que nós tivemos, consolidado, tá? Gerou cerca de 36 mil pontos negativos, tá certo? 50% de queda nesse momento. Teve pico em 2010 e teve fundo em 2016. 6 anos de bear market nós tivemos. Desses 6 anos, tivemos ups and downs, não foi uma descida vertiginosa como foi em 2008. Então, é esse tipo de crise aqui que eu observo agora. Por que eu observo agora e não antes? Porque antes, o coronavírus para mim é algo pontual. Ou seja, eu estava observando, trazendo conteúdos para vocês, mais relacionados à greve dos caminhoneiros, mais relacionados a Joesley Day, tá certo? Mais relacionado à Previdência, tá certo? Mais relacionados a pontos específicos durante o ano em que traz dúvidas exponenciais para os investidores. Agora, se continuar essa precificação do petróleo, isso é toda uma cadeia estrutural econômica que colapsa, tá certo? Que precisa ser reformulada, tá? Então, se o problema econômico é complexo ou não, tá? O mais pontual agora é que eu não tenho expectativa no curto prazo de solução. Isso quer dizer que é o fim do mundo dos buy and holders, agora é só trading? Não, mas há de se ter a expectativa agora, não de 6 anos, tá? Como foi esse período aqui, não considero a gente entrar em 6 anos de colapso, de volatilidade negativa, tá? Mas eu considero sim, né, aquele prognóstico de corona se estender pelo menos até as eleições norte-americanas. Tá, que é um grande driver, uma possibilidade ou não de mudança ou de continuação. Tá? Então, você pensando na cabeça dos grandes fundos, esse alerta soltado hoje, ele não é um alerta pontual, na minha opinião, ele é estrutural. Muda-se cadeia produtividade, de produção, preços de vários derivados aí do petróleo, plástico, um monte de coisa, refinamento, tudo, várias coisinhas. Tá?
impacta de verdade e demora para se resolver, principalmente quando o assunto é Rússia, né? Putin não é uma flor que se cheire, tampouco os sauditas e a OPEC. Então a tendência é que eu falei que o primeiro tri / começo do segundo, agora eu já acredito que esse marasmo deva continuar lateral / queda, tá? Se não houver nenhum líder entrando no mercado para pacificar, tá certo? Há a necessidade de carisma e empatia de algum líder, tá? Para fazer renegociações, para trazer de volta a união e não a segregação, né? A gente está vivendo um período da nossa diplomacia mundial, não só Brasil, mas todo o mundo, um período de exclusão, onde menos é mais e não do contrário, né? Então isso para a economia é péssimo, tá? Porque sempre que mexe no interesse macro, ou seja, que todo mundo utiliza, o mundo inteiro utiliza, como é o petróleo, ferrou, porque agora a gente não está na mão de uma União Europeia ou de um conselho gigantesco onde vários interesses estão lá brigando para conseguir a melhor solução. Agora está na mão de um cara ou outro. É fato, tá certo? Entrar na cabeça do Putin agora seria maravilhoso, tá certo? Ou dos sauditas. Então eu acho que o problema é estrutural. Isso agora já não é curto prazo, médio prazo, tá? Bom, vamos imaginar que a gente volte para todo esse período de queda, tá? Que seria um absurdo, mas tudo é possível. Tá? 36 mil de queda, trazendo a valor presente, tá? Estaríamos aqui, ó, em 83 mil, ou seja, próximo do preço atual. Então, 6 anos de queda, a gente tem aqui menos de 2 meses. Tá? Esse é o mercado financeiro. Tá? Eu quero trazer para vocês um testemunho meu. Eu comecei a investir aqui, ó, 2010. Tá? Então, eu peguei todo esse período. Tá? A única coisa que eu posso falar é que, eu já comentei com vocês, não tinha buy and hold por aqui. Tá? Traders eram magos, então durante esse período eu utilizei aqui para estudar análise técnica, porque nada que comprava subia. Eu tive que começar a aprender a também me educar nas hedges, nos derivativos, em operar vendido, operar comprado, aluguel, enfim, um monte de coisinha aqui legal. Então esse período, se você começou agora na bolsa, é riquíssimo. Para quê? Para você estudar. Tá? Estudar. O holder aqui ganhou dinheiro a partir de 2017, tá certo? Passou o período inteiro aportando, e é por isso que eu vou continuar o canal aqui, mesmo se o mercado cair e continuar caindo, porque a ideia é passar possibilidade de mínimas para fazer preço médio, para fazer aportes, não só fazer aportes com o tempo, como o propagado aí, mas fazer aportes em relação a preço. Por que não ser um holder com estudo de preço? Eu acho que uma não elimina a outra, né? Na verdade soma. Tá? Então esse vai ser minha grande missão com vocês aqui sempre. Mercado lateral, baixo e alto. Tá certo? E a gente está colocando aí o Twitter, LinkedIn e podcast já. Bom, falei para vocês então de toda essa depreciação voltando a valor presente. Estamos ali em 80 mil pontos, 83 mil pontos. Eu tenho os meus pontos do mestre de dividendos aqui, 87 mil, né? 82.730, desculpem o barulho, depois 78 a 75, tá certo? Esses são os períodos. E aí que eu queria trazer para vocês, já uma visão de médio prazo, tá? A gente ganha dinheiro, pelo menos eu ganho dinheiro, operando na normalidade. Então a normalidade, ela durou quanto pra gente? A gente durou das eleições, normalidade que eu digo que nenhum fato disruptivo aconteceu ou tende a acontecer. Durou ali de junho de 2018, mais ou menos, tá? Eleições, blá blá blá, até janeiro de 2020, tá? Então agora é um fato novo no mercado, só que todo o fluxo que aconteceu durante esse período é válido para mim, tá? É válido para mim essa interação normal. Então, se eu quero comprar, eu vou estar de olho nesses caras aqui, ó. A partir de uma mínima, sobe e eu vou estar de olho aqui. Pum. Tá certo? Então é dessa maneira que minha cabeça vai funcionar, tá? Dessa maneira que eu pretendo utilizar as minhas análises. Tá certo, galera? Para finalizar o índice aqui, ó, por que eu acho que a gente está lateral agora, tá? Inclusive no comportamento, não só na estrutura macroeconômica, né? Eu começo sempre os meus estudos do Joesley Day, essa linha amarela aqui, tá? E todo o fluxo comprador balizou as minhas análises e o meu viés,
tá certo? Pós-Joesley e depois aqui pós-reforma. Bom, 3 fluxos de compra perfeitos. A, B igual a CD, 97 mil, igual a CD, 117, 118 mil, tá certo? É o topo. Agora esse cara, já voltando aqui, ó, não ultrapassa topo. Então a gente entra em algo parecido com isso aqui. Expandimos, lateralização. Tá? Esse timing aqui é o mais difícil de descobrir quando estoura. Tá? O fácil de descobrir são os fluxos. E é aí que eu ganho dinheiro. Ou tento ganhar dinheiro. Tá certo? O explodir, cara, eu não sei quando que vai ser. Tá certo? Então eu acho que a gente vai entrar em um período de bandeira, né, que a gente fala de zigue-zague, um mastro de bandeira. Tá certo? Agora. Tá? Bom, 97 mil é a grande resistência, ou divisor de águas agora, de baixo para cima resistência, de cima para baixo suporte. Vejam o movimento que fez aqui, tá certo? E o único fluxo comprador para um repique, tá? Nessa história aqui, ó. Tá? Então é esse fluxo comprador que eu vou ficar esperto para não comprar topo, tá certo? Bom, feito isso, vamos lá. Porque a Energias do Brasil está no meu pacote holder. Eu acho que eu tenho a oportunidade aqui, estou ganhando de mão beijada aqui, a oportunidade de começar minha vida como holder, tá? Depois desse evento abrupto, né? Então eu vou somar alguns pontos para vocês rapidinho, que o vídeo já está com 10 minutos, né? Bom, primeiro ponto, tem 3 mercados que eu me interesso nessa crise, tá? Sendo sincero com vocês. O primeiro, deixa eu traçar algum tipo de... Aqui, ó. 3 mercados que eu me interesso, tá? O primeiro é proteína. O segundo é a celulose. Tá? Quem não assistiu aquele vídeo meu, é um dos mais assistidos, visualizados aqui, a melhor ação barata para 2020, falo da Klabin. E o terceiro, energia, tá? Energia, e aqui entra um asterisco, FII, tá? FII pode ser interessante também, mas eu ainda sou muito fraquinho em FII, então eu vou colocar energia elétrica, tá certo? Se você quiser risco, construção civil. Assim, tudo tem risco, né? Mas um super risco aqui, construção civil. Então os 3 primeiros são os mais importantes. Isso Bruno olhando aqui, tá? Qual que é a tese bem simplória mesmo? Aqui, China vai ser a primeira, na minha opinião, a se recuperar do corona. Então, corona é bom, eles vão mandar bala nas compras das commodities. Então, proteína barra grãos é interessante. Proteína barra grãos aqui, interessante. Esse mercado. Então, temos ações aqui para olhar. Todos os frigoríficos, mais algumas ações do agronegócio que exportam. Tá? Celulose, tá? Com a estagnação da commodity celulose mais dólar alto. Aqui dólar alto. É interessante, dólar alto também. Aqui também, exportação, ambos de exportação, ambos com uma dupla positiva, né? Demanda comprimida, tá? Da China, vai precisar consumir se não passar fome, e aqui dólar alto e o preço da commodity tende a se estabilizar e até a valorizar-se. Tá? Então aqui, celulose, proteína. Terceiro, construção civil, dividendos, concessões de longo prazo. A gente ainda, a única... vamos dizer, ameaça seria São Pedro, parar, né, de chover e tal, e também as energias livres, mas a energia livre vai demorar muito para ser uma realidade popular, tá, que todos tenham acesso. Então esse cara aqui nos próximos 2, 3, 5 anos eu acho que é interessante, então quanto esses dois aqui mais para o curto prazo, 1 ano, tá, vejo como interessante. Construção civil é depreciada há muito tempo, teve seu primeiro ano positivo ano passado, 2019, e geralmente o ciclo de construção civil são 4 anos, né? Então a gente teria, em tese, pelo menos mais 2 anos, vamos colocar assim, de mercado comprador, tá? Ou de recuperação dos dados e dos movimentos realmente de consumo da construção civil. Legal, são os 3/4 setores. Aqui energia, por que eu gosto? Então vamos lá para os dados, agora um pouco de análise fundamentalista. Indicadores de preço, descontado, check. Abaixo de 10 PL, abaixo de 1,5 preço sobre valor patrimonial, check. EV sobre EBITDA, 5, check. Bom, desconto, tá certo? Bem direto. Dividend yield fraco, tá certo? Mas aqui para mim não é relevante, tá? Não é na minha carteira essencialmente de dividendos. Já tenho BIS, FIIs para isso, tá? ROIC, ROI, 2 dígitos, check. Bom.
margem EBITDA 15, margem líquida quase 10. Então aqui números qualitativos interessantes, descontada sim, check. Tá? Então por isso eu coloco ela aqui como uma opção muito bacana, tá? Lucrativa, vocês conhecem. E no Price Action ela acorda na região coronítica que eu comentei em uns vídeos anteriores. Tá? Então ela de certa maneira mantém aqui um viés neutro. Tá? Um viés neutro. Tá? Vai brigar muito provavelmente, na minha opinião, entre 19,30 e 17,24. Então essa região aqui eu considero ser a região de lateralização, tendo piores cenários pior cenário em 15,23 e 12,74. O que eu faço com isso? Nossa, ela está 20 e você está falando de 12? Sim, né? Por quê? Eu sei aonde eu tenho interesse de comprar a ação. 1, 2, 3. Não me interessando então por preço médio, compra, especulação entre esses pontos. Isso me dá segurança de planejamento, sendo que no longo prazo a empresa se valoriza e valoriza bastante. Tá? Olha só como ela tem se valorizado e mesmo com essa valorização tem ainda fundamentos descontados, indicadores, fundamentalistas descontados. Tá certo? Então ela tem um histórico de lateralização no DNA dela. Tá? Tem um histórico de lateralização no DNA dela, né? Culminou aqui inclusive com a crise brasileira. Então olha aqui aquela crise do Brasil, né? 2010, ao invés de cair abruptamente, ela lateraliza. Então aqui ela ganha para mim uma credibilidade, dizendo, opa, a pior crise que nós tivemos aqui, aqueles 6 anos de bear market, ela lateralizou, isso é bom para aportes, bom para dividendos, de certa maneira, não é maior que a nossa taxa Selic ainda, mas distribui dividendos, tá? Então ela fez isso em um momento oportuno e deve fazer agora, lateralização, tá certo? Então ela tem as características que me agradam, eu queria compartilhar isso com vocês, da maneira comportamental. Eu não vou trazer fundamentos nos próximos vídeos, porque o mercado não está fundamentalista, o mercado está emocional, comportamental, tá certo? E o comportamento da Energias do Brasil em períodos de crise são favoráveis na minha opinião. E eu tenho os meus pontos do mestre de dividendos, que eu sempre compartilho com vocês, tá certo? Aqui no canal, são os pontos que eu tenho de suporte para ela. Certo, galera? Coragem para vocês que entraram agora no mercado, faz parte, tá certo? O mercado financeiro, o grande objetivo do mercado financeiro é injetar, né? Compartilhar, na verdade não seria compartilhar, é financiar ideias, né? Financiar pessoas, tomadores que estão precisando de grana. Então nesse momento não há a queima da grana, há só a mudança de uma mão para outra, tá certo? É isso que acontece nesses momentos. O grande objetivo aqui é comprar durante crise empresas de qualidade, e para não sair do subjetivismo, né, o que é uma empresa de qualidade? Eu espero que esse conteúdo aqui tenha mostrado para vocês qual que é o mindset, né? Qual que é a rota de pensamento que eu tenho. Então eu cheguei lá e falei, olha, 4 setores que eu quero participar durante uma crise, sabendo que vão se desvalorizar muito provavelmente. Os setores eu listei para vocês, dentro desses setores eu coloquei uma empresa interessante, por isso aquilo e aquele outro. Então dados qualitativos, indicadores qualitativos e indicadores de preço me interessam, e aí eu venho para análise técnica e fecho os pontinhos aqui que não me fazem pensar, tá? Eu compro ou não nesses pontos, é uma decisão automática, né? Vocês já devem saber que minhas ordens já estão na pedra, já estão cadastradas. Em um momento de crise como esse eu não vou ficar olhando para price action, tá certo? Então isso é a maneira pela qual eu me movimento no mercado financeiro, uma sardinha aqui que compartilha os conteúdos com vocês. Tá certo? Espero ter ajudado a construção de um tipo de raciocínio que realmente, se eu não achasse que não fosse benéfico, eu mesmo não ia ter como fazer um conteúdo desse, porque eu só faço o que eu faço, porque senão ia ser um puta trabalhão ser youtuber. Beleza? Um abraço.